Que a paz do Senhor esteja com você. Eu sou o Caleb e seja muito bem-vindo ao canal Histórias do Senhor com Caleb. Que Deus abençoe este momento, que o seu coração encontre descanso e que a presença de Deus toque você enquanto escuta essa história. Aperte o coração, não com ansiedade, mas com expectativa. Porque hoje eu vou te contar uma das histórias mais profundas e transformadoras que Jesus já compartilhou. Uma história sobre família, sobre escolhas, sobre quedas, sobre abraços que curam e sobre um amor que nunca desiste. Hoje, nós vamos mergulhar juntos na parábola do filho pródigo. Mas não de forma rápida. Eu quero caminhar com você pelos detalhes, pelos bastidores, pelas emoções, pelos silêncios, pelos olhares, pelas decisões que mudam destinos. Antes de tudo, precisamos lembrar algo importante. Jesus contou essa parábola em um contexto muito específico. A plateia era composta por pessoas simples, pescadores, agricultores, mulheres cansadas pelas batalhas da vida, coletores de impostos desprezados, religiosos curiosos e também aqueles que carregavam no peito pecados que nunca tiveram coragem de confessar. Aquela multidão não sabia que estava prestes a ouvir uma das maiores declarações sobre o amor de Deus. Um amor que restaura, um amor que corre, um amor que abraça antes mesmo de perguntar o que aconteceu. Jesus começa dizendo: um homem tinha 2 filhos. Essa frase, tão simples, esconde um universo de emoções. Era uma família comum. Uma casa onde havia rotina, risos, trabalho, expectativas. O pai era um homem respeitado, de coração generoso. Um homem que conhecia o valor da terra, do trabalho e da família. Os filhos cresceram vendo o pai acordar cedo, cuidar do campo, proteger a casa, ser justo com todos. Mas, como em qualquer família, às vezes, o coração toma rumos inesperados. O pedido que partiu o coração do pai. Um dia, o filho mais novo chegou até o pai e fez um pedido muito doloroso. Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. Meu amigo, minha amiga, na cultura daquela época, esse pedido era devastador. Era como dizer: pai, para mim, você já morreu. O pai poderia ter expulsado o filho, poderia ter gritado, poderia ter disciplinado, poderia ter dito não, mas ele apenas deu. Não por fraqueza, mas por amor. Porque amor verdadeiro não aprisiona. Amor verdadeiro permite que a pessoa aprenda, mesmo que seja pela dor. E assim, aquele pai assistiu seu filho mais novo juntar seus pertences. Talvez tenha observado pelas frestas da porta o filho arrumar as roupas. Talvez tenha visto aquele olhar cheio de pressa. Talvez tenha segurado o choro. Porque deixar ir dói. O filho partiu para uma terra distante. A distância não era só geográfica, era emocional, espiritual. Quanto mais longe ele ia, mais distante ficava do amor que o formou. Aquele jovem achava que sabia tudo, que o mundo era um grande parque de diversão, que a liberdade significava ausência de limites. E ali, ele gastou tudo. Com festas e bebidas e amizades interesseiras, ilusões que brilham de longe, mas apagam quando você se aproxima. E quantas vezes nós também nos iludimos com luzes que não iluminam, com promessas vazias, com pessoas que dizem: "Tô contigo", mas desaparecem quando a vida aperta. Depois de gastar tudo, veio a fome, veio a crise, veio a solidão. E junto dela, a verdade. Sem dinheiro, sem amigos, sem força, sem brilho. Ele se viu no fundo do poço. A única coisa que conseguiu foi trabalhar alimentando porcos. O trabalho mais humilhante possível para um judeu da época.
E ali, do cheiro da lama, na sujeira, na fome, na dor, ele desejava comer o alimento dos porcos. Sabe o que é isso? É a alma implorando por migalhas, quando nasceu para sentar à mesa do Pai. O momento da consciência foi ali, aquele momento de completa queda, que ele caiu em si. Essa é uma das expressões mais poderosas da Bíblia. Cair em si é quando a mente desperta, quando o coração percebe a verdade, quando a alma entende que está longe de onde deveria estar. E ele disse: na casa do meu pai há pão, e eu estou aqui morrendo de fome, eu vou voltar. Há momentos na vida em que Deus nos permite sentir o frio do mundo, para que valorizemos o calor do seu abraço. Voltando para casa, cada passo era uma batalha eterna. Ele se perguntava: será que meu pai vai me aceitar? Será que vão rir de mim? Será que eu mereço perdão? Eu não sou mais digno de ser chamado filho. E ainda assim, ele caminhava, cansado, sujo, enfraquecido, envergonhado, mas caminhava. A verdade é que o caminho de volta para Deus sempre parece mais difícil do que realmente é. Daí então, a cena mais linda da parábola acontece. Jesus disse: quando o filho ainda estava longe, o pai o viu. Por que o pai viu? Porque ele esperava. Porque ele buscava o filho no horizonte todos os dias. Porque o amor verdadeiro não desiste, não se cansa, não abandona. E o pai correu. Um homem daquela cultura, daquela idade, daquela posição, nunca correria. Mas o amor faz o impossível. Correu sem pensar em nada, sem olhar para os outros, sem medo do julgamento, sem vergonha. Correu para abraçar um filho que estava fedendo, sujo, destruído, quebrado. O filho começou seu discurso: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno. Mas o pai não deixou nem terminar. Porque amor não espera justificativas. Amor não exige explicações. Amor não pede detalhes. O pai o abraçou. O abraçou com a força de quem esperou por muito tempo. O abraçou com lágrimas nos olhos. O abraçou com gratidão. O abraçou com alegria e mandou vestir o filho. Colocar um anel, sandálias e preparar uma oferta. O anel representava a identidade. As sandálias representavam dignidade. A veste representava honra. Naquela mesma hora, o filho voltou a ser filho. Mas a parábola também fala do filho mais velho, aquele que ficou, aquele que obedeceu, aquele que trabalhou, mas que nunca entendeu o coração do pai. Quando viu a festa, ficou irritado, porque muitas vezes obedecer externamente não significa estar perto internamente. E o pai foi até ele com a mesma ternura, com o mesmo amor. Meu filho, tudo que eu tenho é teu, mas era preciso celebrar, porque teu irmão estava perdido e foi achado. Meu querido, minha querida, essa história é sobre mim, é sobre você, é sobre todos nós. Todos nós já fomos o filho mais novo, fugindo, caindo, quebrando a cara. E todos nós já fomos o filho mais velho, cheio de orgulho, cheio de julgamentos, achando que merecemos mais que os outros. Mas acima de tudo, essa história é sobre o Pai, sobre Deus, sobre seu amor, sobre sua graça, sobre sua misericórdia, sobre seu desejo de nos trazer de volta. Deus não desiste de você. Deus não virou as costas para você. Deus não te abandonou. Deus não te substituiu. Deus não esqueceu o seu nome. Ele está olhando para o horizonte.
esperando você dar o primeiro passo. E quando você der, oh meu irmão, oh minha irmã, ele vai correr na sua direção. E se essa história falou com você, então entenda algo. Nenhuma distância é grande demais para impedir Deus de te abraçar novamente. Que Deus te abençoe e te acompanhe em cada passo que você der daqui para frente. Você não está sozinho, nunca esteve e nunca estará. E quando puder, volte aqui. Tem sempre uma palavra esperando por você. Fique na paz e até a próxima.